Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso curso de interpretação bíblica. E hoje o curso está realmente imperdível, muito edificante. O reverendo Leandro vai ministrar esse curso hoje de como fazer um devocional, não é isso, reverendo? Sim, como fazer seu devocional diário de maneira simples, mas profunda. Olha só, simples, mas profundo. Eu sou o reverendo Nelson Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana em Cidade Ademar. Ao meu lado, o reverendo Wilson Leandro, pastor auxiliar da igreja. E seja muito bem-vindo. Hoje, como nós estamos aqui, hoje eu vou fazer o suporte aqui técnico do reverendo Leandro, que vai ministrar essa aula maravilhosa. Eu já quero dar as boas-vindas a você que está conosco aqui. Olha, está aqui conosco o nosso queridíssimo irmão Winston José. Saudade do irmão Winston, um grande abraço, irmão Winston. O Anderson Pereira da Silva com a gente aqui também, a Camila Salles, a Carla da Silva, todos dando boa noite aqui. Mulheres de Genebra, olha só, Leandro, estamos aqui internacionais, né? Internacionais. Mulheres de Genebra. Será que lá está mesmo frio que aqui? Olha, deve estar um pouquinho mais frio, hein? Muito bom. A nossa irmã Lúcia Benites, o nosso irmão Ronald Cruzius, a Carmelita Cunha, Vanusa Santos, a Hilda Pereira, o Irapuã Pereira, Regina Novaes, Cris Helena, Juliana Gil, tanta gente querida, e a gente fica muito feliz em ver vocês aqui, ficamos muito felizes com o boa noite de cada um de vocês, o graça e paz, a participação, o like, tudo isso nos deixa contentes, porque isso daqui é uma interação, é um diálogo, é uma forma que nós estamos propondo, não é isso, reverendo Leandro? Sim, com certeza. Para que, numa cidade como São Paulo, para alguns não seria dificuldade, talvez, mas para muitos seria uma grande dificuldade chegar em casa, se arrumar, enfrentar todo o trânsito, estar aqui. Sim. Mas nós gostaríamos de que esse ambiente fosse parecido como se estivéssemos aqui frente a frente, né? E pudéssemos dar esse caloroso boa noite, né? E sentir também a sua presença. O Luiz Guimarães com a gente aqui, o Heraldo Jovem, um grande abraço para o Heraldo Jovem, conosco aqui, a nossa irmã Dirce Rosa. Dirce, abração, irmã Dirce. Muito querida, a nossa irmã Kelly Silva, né, a queridíssima mãe do reverendo Leandro. Então, todos aqui, como viver e agradar a Deus. Boa noite, é o Wesley irmãos. Leandro, esse. O Wesley, rapaz, o Wesley já entra com um tema aqui. É um livro do R.C. Sproul. É? Como viver e agradar a Deus. Olha só. Maravilhoso esse livro. Reverendo, muito o tema legal. De hoje, então, sem mais delongas, nós vamos orar antes de começar, e também agradecendo sempre aquele apoio técnico do nosso queridíssimo presbítero Gabriel Tomé. Amém. Deixa eu fazer esta oração, quero abençoar a sua vida, abençoar o teu lar, você que está nos acompanhando aqui, pedir que Deus esteja de fato presente no teu lar, na tua casa, na tua vida, entre com a providência, entre com a cura, entre com a ministração da paz, da graça, Amém. Que você realmente sinta essa presença santa do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse privilégio, essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de observarmos a Tua Palavra. E hoje, Senhor, vamos estudar como preparar o momento devocional, como ler a Bíblia e tirar lições preciosas para as nossas vidas. Abençoa o teu servo, o reverendo Leandro, que vai ministrar esta aula. Abençoa o presbítero Tomé, que está também aí na condução da transmissão. Sim, Deus. E eu quero rogar, Deus, a tua bênção especial sobre cada lar nesta noite, cada vida, cada irmão que nos acompanha. Abençoa, Pai. Entra com a provisão, com a cura. Entra, ó Deus, com a paz. Amém. Entra, ó Deus, com a tua bênção em cada vida, eu te peço, Amém, em nome Deus. de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Então vamos lá entrar no nosso tema. Lembrando que hoje no nosso YouTube aí nós temos um sistema que foi lançado de superfãs. Olha só. Superfãs. Então começou aí o irmão Winston em primeiro lugar e está variando aqui. No final veremos quem será o fã número 1, número 2, número 3 nosso. Muito legal. Só lembrando, né, reverendo, que aqui é coisa do YouTube, né? É o mecanismo do YouTube. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês.
São os mecanismos do YouTube e aparecem como fãs aqueles que mais interagem, mais participam, Sim, né? sim. Mas evidentemente que não há nenhuma vaidade nisso, né? Sim. Toda a glória seja dada A ao nome do Deus, Senhor. a Deus, sim. Reverendo Leandro, antes então de começar, eu queria dar também um grande abraço aí para nossa irmã Carmelita, a nossa irmã Maura Machado. Ficamos muito felizes com a presença da irmã Maura. Sadi Santana, minha queridíssima esposa, com a gente aqui também. O Gilmar Domingues, a Luciana Domingues, casal abençoado. A nossa irmã Marilene Rosinelli. Marilene, um grande abraço para você, Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe. Irmãos, então, como fazer seu devocional diário? Lembrando que antes de nós chegarmos nesse tema, nós abordamos outros assuntos, outros temas. Então, assista essa aula com calma aqui conosco. Depois, se você não assistiu às outras aulas, eu te convido a voltar a assistir. Nós vimos alguns temas, vou citar alguns deles aqui, como a inspiração da Escritura, a Bíblia como uma unidade, a unidade do sentido da Escritura, o contexto. Vimos também um pouco sobre paralelismo e as estruturas da literatura hebraica. Também na última aula nós vimos um pouquinho sobre como ler a Bíblia do jeito certo, como você, por onde começar, o que olhar na palavra de Deus ali, das divisões que a sociedade bíblica propõe para nós. E hoje nós chegamos na hora devocional, aquele é um momento que você abre o seu caderninho, eu até trouxe o meu aqui, de momento devocional, que você abre o seu caderninho, cuidado pastor, se pegar demais pega fogo, porque é poderoso. É a unção aqui, a unção. Né? Olha só que legal aqui, o caderninho do Reverendo Leandro. Tem um caderninho aqui, que eu vou anotando algumas coisas minhas, particular minhas, e você deve ter um seu, a gente vai entrar nesse momento. E a questão é, reverendo, será que a gente consegue, depois de ter aprendido tudo isso nessas nossas aulas, sim, ir para a Escritura com alguns recursos mínimos, mas, mesmo assim, estudar de maneira profunda? O que o senhor acha? Então, reverendo, muito legal. Olha só, agradecer aqui, reverendo, antes de responder, a doação aqui da nossa irmã Lucilene Gil, fazendo uso também, como é que chama isso daqui, reverendo? Quando a pessoa faz a doação? Superchat. Superchat. Olha só, então, o YouTube tá cheio de novidade e a gente fica muito feliz, né, com o Superchat, porque o Conselho aprova esta conta do YouTube. O Conselho tem ciência dos valores que são feitas aqui as doações, né? E vão ser destinados para equipamentos da nossa transmissão, sim, e a gente fica muito feliz com a sua doação. Que Deus te abençoe, Deus abençoe, Lucilene Gil, Deus abençoe ricamente. E mais aqui também, reverendo, só mandando um abraço também, para Milena Santana Costa, ela disse que está aqui em 5 pessoas. Olha só. A Milena, o Henrique, o Felipe, Ellen e Lara. Olha. Que bacana. Estão todos juntos aí assistindo. Grande abraço para vocês. Deus abraço para Larinha aí, Deus abençoe, Larinha. Pois é, reverendo. E aqui olhando o teu livrinho de devocional, achei bem legal. É um diário, né? É uma espécie de um diário que eu faço, que eu vou minhas anotações. E eu me lembro que os puritanos tinham essa prática. Né? Era uma prática puritana, manter seus diários, né? Onde eles escreviam suas inquietações, escreviam suas orações, olha que legal, escreviam suas reflexões. E nós somos muito abençoados hoje, né, com esse material das reflexões dos puritanos, né? Existem materiais que são publicados aí como diários, né, das orações puritanas, reflexões, e é muito, muito legal. Uma bênção também é um curso que nós temos sobre piedade puritana, se você quiser entrar no nosso canal depois. Verdade, piedade puritana foi um curso ministrado aqui, excelente também. Então, reverendo, é assim, a gente tem que sempre, até essa semana eu postei, e alguns irmãos conseguiram visualizar um vídeo do Dom Carson, né? Onde o Carson diz assim que a gente deve fugir do mínimo denominador comum, né? Que ele chama, olha só, que é aquela coisa de você ficar na superfície, né? Na superficialidade, né? Então, evidentemente que nós estamos dando recursos para você aqui, para você justamente sair da superficialidade. Sim, né? sim. Evidente, é claro que quem não fez um curso de um seminário teológico, que não tem acesso aos originais da Escritura, hebraico, grego, aramaico, essas coisas, terá sempre ali algum fator limitador, mas esses recursos que nós estamos dando são de altíssimo valor. Olha, não é mínimo, é altíssimo valor,
E, com certeza, os irmãos que estão nos acompanhando aqui poderão fazer, sim, um estudo com bastante profundidade e muito proveito na palavra de Deus, Sim. levando em consideração as especificações que nós estamos dando aqui, não é isso, reverendo? Sim, com certeza. Então, tendo considerado isso, quais seriam esses recursos? Nós veremos na aula de hoje. Boa. Também, quando nós olhamos para a Escritura, é óbvio, o reverendo Nelson e eu também sempre estamos enfatizando que é importante você começar a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Sim. Você tem que ter essa prática. Mas, por vezes, a gente quer também focar num livro específico, e dentro do livro específico tem capítulos, e dentro dos capítulos tem ali uma porção, uma perícope com uma ideia completa. Como que eu seleciono essa perícope para que eu não atire para todos os lados? Nós também veremos isso. Qual que seria a dica para a pessoa ir diretamente para a perícope ali e ser certeiro? Nós também veremos hoje. Também, quais seriam as perguntas básicas que, uma vez que você escolheu a perícope, aquela divisão que tem uma ideia, quais seriam as perguntas básicas que você deve fazer para aquele texto bíblico? Né? E aqui entrando na área da hermenêutica, né, reverendo? Sim, sim. Tem a ver com você fazer as perguntas corretas para o texto. Exatamente. Sem ser tão pesado e difícil de entender, nós também entraremos. Agora, é necessário uma nota aqui. Você que já tem os seus estudos avançados na Escritura, talvez você já tenha um curso de teologia, não se ofenda, porque aqui a gente vai procurar trabalhar de maneira simples, mas profunda. Exatamente. Que o mais leigo na Escritura também consiga desenvolver, e também consiga entender, caminhar e progredir. Né, Muito reverendo? bom, reverendo. É isso mesmo. Nós estamos aqui dando as ferramentas, né? As ferramentas para que os irmãos consigam fazer uma boa interpretação bíblica. Queria agradecer muito aqui também o superchat aqui do Luiz Guimarães. Deus abençoe, Luiz Guimarães. Olha só, rapaz. O superchat aqui da Carmelita Cunha. Deus abençoe. Ela diz aqui, este curso é muito gratificante para mim. Que bênção. Amém. O Luiz Guimarães diz, Deus abençoe o estudo bíblico online, que continue sendo um grande método de evangelismo na IPCA. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, Ficamos reverendo, felizes, né? é isso mesmo. Aqui nós estamos dando as ferramentas para que você possa ler a Bíblia e não ficar na superficialidade, mas conseguir tirar lições profundas para a sua vida. Amém. Então, tendo considerado isso, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós, pensarmos nos recursos necessários. E aí, alguns que são mais exagerados já começam a pensar em pilhas de livros e logos e programas caros para poder estudar. Todos esses programas são válidos, todos esses livros são uma bênção, mas pensemos nos recursos mínimos e básicos. Primeiro, uma boa Bíblia. Uma boa tradução que nós temos enfatizado aqui, que a Almeida Revista Atualizada é a melhor que nós temos disponível em português, que é uma excelente tradução. Eu destaco aqui, de preferência, sem comentário. Se você tem uma Bíblia comentada, nós indicamos a Bíblia de Genebra, que é também a melhor que nós temos acesso. Por que eu falo de preferência sem comentário? Porque, às vezes, você enfatiza demais o comentário e o seu tempo com a própria escritura, com as suas percepções ali, meditações, acaba sendo prejudicado. E às vezes você não tem um filtro, né, reverendo? Um filtro Verdade. necessário para saber o que é realmente da palavra de Deus, o que é da edição bíblica ali, né, reverendo? O senhor quer comentar um pouquinho sobre isso? Verdade, é isso mesmo. Nós sabemos que os comentários bíblicos ajudam, mas é sempre preciso ter cautela. Depende do autor, depende da editora. Então, assim, o que nós queremos é que você abra a sua Bíblia ali, que mesmo aquela Bíblia que não tem comentário nenhum, somente o texto inspirado, e você consiga ler e fazer uma interpretação correta. Sim, tá? sim. Interpretação correta que esteja livre de conceitos meramente humanos, né? Sim, então, sim. correta. Evidentemente que quando você lê um comentário bíblico, dependendo da procedência, do autor, do tipo de interpretação que é feita,
você vai saber, então, discernir, né, se sim. aquele comentário está, de fato, dentro do texto bíblico ou se são variações da mente do autor humano. Né? Por isso que é importante uma leitura sequencial. Sequencial, sim. Isso aqui que nós estamos aprendendo são para momentos específicos, mais profundos. Agora, a leitura sequencial tem que ser constante para que você tenha essa ideia do todo, da unidade da Escritura. Depois que você tiver a sua Bíblia em mãos, você precisa também de um caderno básico como esse aqui, ó, bem pequenininho. Isso aqui é baratinho, você acha em qualquer lugar. É um caderno que você fará as suas anotações do texto bíblico, que você também transcreverá algumas orações, é muito bom para fazer isso. Uma boa caneta para isso. Prepare um material bom, porque isso dá para você também um prazer, porque você preparou um material bom para você fazer, você está investindo também na sua vida espiritual. Eu costumo brincar com alguns jovens que eu ensino na hora devocional, que esse caderninho aqui é o caderninho que o diabo tem medo. Porque é o caderno que você vai ter um tempo com Deus, que você vai escrever ali, vai transcrever suas orações, as suas ideias bíblicas. Às vezes você está um pouco agoniado, você volta e lê uma devocional que você fez há dias atrás, e isso te fortalece espiritualmente. Muito, muito legal, reverendo. E uma coisa, sabe, que nós que temos essa vivência de estar sempre preparando estudos bíblicos, sermões, é bacana a gente perceber também, sabe o quê? A evolução do conhecimento e do aprofundamento bíblico. Na verdade, com certeza, quando eu vejo os meus sermões e estudos de 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu percebo o quanto eu evoluí. Né? Não que as interpretações ou as aplicações fossem erradas, mas olhando hoje, quando eu leio sermões que eu fiz há 10 anos atrás, eu percebo que hoje eu tenho muito mais profundidade. Olha, né? Que maravilha. Então, é também um fator legal, né? Você muito perceber isso. Eu queria agradecer muito aqui também a nossa irmã Carla Silva, que fez um superchat. Deus abençoe nossa irmã Carla, abençoe sua casa, seu lar, tua família, em nome de Jesus. Amém. Conosco aqui a nossa irmã Valdeci Nogueira, o irmão Winston falando algo bem legal aqui, reverendo. Dizendo pela primeira vez, 2 pastores no estúdio das quartas-feiras, princípios de interpretação bíblica. Uma bênção também, não é? Muito bom. Reverendo, nós estamos aqui nessa ocasião. Então, voltando aqui no tema, o que acontece? É muito legal você ter um caderno de anotação, porque você percebe a evolução que você teve, ou você lembra de bênçãos que Deus realizou na sua vida. Às vezes você escreveu alguma coisa em uma oração, uma angústia, e depois você vai ver ali 5 anos depois, 10 anos, e fala, nossa, olha como Deus foi muito providente. Né? Muito bom. Eu tenho o meu último caderno, que eu tenho registro guardado, de 2016. Olha As só. minhas primeiras devocionais. Então, separe um caderninho. Então, uma Bíblia, um caderno, uma caneta. Boa. Tá bom? Olha, isso aqui não tem desculpa, reverendo. Para uma pessoa arrumar isso aqui, é muito fácil. Qualquer celular aí custa R$1.000, R$1.500. Para você comprar um caderninho, uma caneta, tá fácil. É baratinho. Baratinho. Outra coisa que eu dou, outra dica que é necessário, que é fácil também, todos nós temos um celular, um acesso. Tem um aplicativo de Bíblia, se você quer uma recomendação, um aplicativo chamado YouVersion. Nosso diretor projetará para vocês aí. Depois, com o tempo, vocês baixem, se vocês não tiverem. Esse aplicativo ele é gratuito, tem todas as versões lá. Você consegue ouvir a Bíblia com uma boa narração, tudo de graça, tá bom? Por que eu falo isso? Porque às vezes você tem a sua Bíblia aqui, e se você lembra na aula passada, eu recomendei. Você vai ler a Escritura, comece com uma tradução que tem uma pegada literal, que é a ARA, tem uma tradução assim, as versões mais antigas, revista e corrigida, ela tem uma tradução mais literal. Se está difícil de entender, aí você caminha para uma mais dinâmica, como a NVI, a nova versão transformadora, que te traz luz ao texto. E nesse aplicativo você consegue acessar de maneira rápida essas Bíblias, essas versões. Depois, com calma, você vai lá, você baixa, fica uma dica aí. Só uma dica aqui, reverendo, essas dicas aí são muito boas. A versão que nós usamos aqui na igreja é uma versão mais clássica, né? Uma versão mais formal, que é
Almeida, Revista e Atualizada. Sim. Aí a gente tem essa sigla ARA, né? Mas se você quer para você ler em casa e uma versão mais simples de entender, eu recomendo a Nova Versão Transformadora, NVT. É uma versão muito boa. Eu tenho, todas as vezes que eu preparo um sermão, eu consulto várias versões, eu sempre consulto a NVT, e já tem uns 5 anos que eu faço esse exercício, de todos os estudos, sermões que eu faço, até hoje ainda não observei nenhuma situação discrepância feia, né? Falar assim, olha, isso daqui a NVT fez uma tradução ruim. Não. A NVT, até o que eu tenho conhecimento, é uma versão muito boa e bastante contemporânea, né? Vale a pena você ter. Para que você leia em casa. Na igreja, nós usamos a versão. Sim. Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Ayrton Castro. Ayrton Castro, Deus nosso abençoe, grande amigo Ayrton. Deus abençoe, Ayrton, a sua vida. Agradecer também o Ronald Cruzius pelo superchat aqui. Que Deus te abençoe, Ronald. Deus abençoe. Então, você depois baixa esse aplicativo, é uma dica. Pegou esses materiais, você tem em mãos, tá? Tem mais algum recurso necessário? Tem. E esse recurso eu chamo de tempo. É o seu tempo. Você terá que dedicar, você precisa tomar uma decisão na sua vida, de dedicar um tempo ao estudo da palavra. Eu gosto muito do hino do Novo Cântico, hino 131, na primeira estrofe. Na verdade, em cada estrofe ele começa: para ser santo, você precisa fazer alguma coisa, né? E na primeira estrofe, se eu não me engano, diz: para ser santo, tempo há de tomar. Então, você precisa gastar tempo com o seu Deus. Então, para isso, planeje-se. Separe um horário do dia para que esse estudo seja mais profundo. Eu costumo dizer, reverendo, que o melhor horário, nem sempre é possível, mas o melhor horário é de manhã. Porque são as primícias do seu dia. A Escritura sempre trabalha com questões de primícias, né? Sim. Então, os primeiros minutos, segundos do seu dia você dedica ao Senhor. Nem sempre é possível. Mas se não for possível de manhã, faça um outro horário, separe esse tempo. Por quê? Porque isso é importante. Alguns vão dizer assim, mas para mim é muito difícil, eu tenho uma agenda muito lotada, eu não consigo ter esse tempo. Foi pensando nisso que o nosso Senhor, Ele preparou para nós o descanso, o domingo, o dia do Senhor. O dia do Senhor também é o dia que você tem que se dedicar ao estudo da Escritura. Por isso nós temos a escola dominical, né, reverendo? Isso. Que nós estudamos a palavra de Deus. Então, traz seu caderno, anote. À tarde, se você puder, você vai, separa esse tempo. Então, esse recurso do tempo é crucial, né, reverendo? Crucial. Se as pessoas não tomarem essa decisão, elas sempre vão ficar jogando para frente, né? Eu me lembro, reverendo, falando assim, eu me lembro de uma ocasião que Jesus estava bastante atarefado com as coisas de Deus, e alguém falou assim: mestre, senta, come, né? Come um pouco. E Jesus falou assim: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Olha Evidentemente só. que sim, que Jesus se alimentava, ele precisava comer, né? E na sua encarnação, ele precisava comer, tomar água, descansar, e ele fazia isso. Mas Jesus priorizava as coisas do Pai, né? Sim. Então, a gente vai ver sempre Jesus no Novo Testamento, inclusive se retirando, estando a sós com o Pai, né? Olha. Nem mesmo com os apóstolos ele ficava nesses momentos, né? Ele se afastava um pouco para estar a sós com o Pai. É o que a gente chama de estar a sós com Deus, né? Então, Amém. irmãos, assim, é muito valioso você acordar um pouquinho mais cedo, mesmo entendendo a realidade de São Paulo como é difícil, né? Sim. Mas é muito valioso você acordar um pouquinho mais cedo e ler um capítulo da Bíblia, né? Eu faço a minha devocional particular, depois fazemos juntos, a de eu, no momento do nosso café, e eu tenho feito as devocionais em Provérbios, né? Até no momento das devocionais eu consigo ali fazer algumas divisões do texto, tenho postado algumas, né? E esse tempo é muito valioso, né? É você com Deus, lendo a palavra de Deus, refletindo. Então, não negligencie, é o alimento. A palavra de Deus realmente é alimento. Muito bom. Então, esses são os recursos necessários, básicos. Bíblia, um caderno, uma caneta,
na sua agenda ali, você separa um tempo específico para isso. Tendo colocado essas coisas separado, todos esses recursos, qual seria então o próximo passo? O próximo passo é a escolha da passagem, a escolha de um texto para você se aprofundar. E qual que seria a dica que nós damos a vocês? Comece por livros fáceis. Eu coloco em aspas aqui fáceis, por quê? Porque se você for estudar de maneira ainda mais profunda, para preparar um sermão, ir para os originais, você pode tornar aquele estudo difícil. Mas, como a nossa confissão de fé diz, existem alguns textos que são mais claros e outros nem tanto, mas que a própria Escritura, ela ajuda na interpretação. E eu coloquei algumas dicas aqui, como os evangelhos sinóticos, as cartas do Novo Testamento. São livros que trazem a explicação, ainda mais porque Cristo, a consumação, tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento, já se fez presente, e as cartas têm esse papel de explicar, então acaba sendo mais fácil. Nem todas as cartas são mais fáceis, nem todas as cartas são iguais no sentido da compreensão, algumas são mais difíceis. Mas se você começar, eu darei um exemplo mais à frente aqui, algumas cartas mais conhecidas, como Filipenses, Romanos, algumas cartas que já são mais estudadas, é mais fácil, realmente. O que eu quero que você entenda? Pense grande e comece pequeno. Lógico que nós, como líderes, a gente deseja e quer que os irmãos se aprofundem a cada dia mais, que um dia cheguem a um nível de fazer uma devocional no livro de Apocalipse, que não é um livro fácil, né? O reverendo Nelson tem exposto de uma maneira clara, e tem todo o mérito, reverendo, porque aquilo que é difícil o senhor traz de maneira fácil e parece ser fácil, mas quando você vai ler mesmo, a gente percebe que não é tão fácil assim. Mas pense grande, ou seja, eu quero me aprofundar, eu quero compreender ainda mais. Futuramente, quem sabe, dar um estudo para os jovens, dar um estudo para a minha família, né? Mas comece devagarzinho, um passo de cada vez. Legal, reverendo, é isso mesmo. Um degrau de cada vez, né, reverendo? É desejar se aprofundar. É o que diz a palavra de Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém. Né? O Carson diz isso, né? É uma fonte inesgotável. Então, assim, você nunca vai esgotar o conhecimento bíblico. Sim. Então, a gente tem sempre que desejar conhecer mais. Então, é isso mesmo. Vale, né, de acordo com as suas forças, né? O apóstolo Paulo diz assim: andemos de acordo com o que já alcançamos. Né? Então, de acordo com o que você já alcançou até aqui, mas procurando sempre evoluir no conhecimento da palavra de Deus. E esses recursos são maravilhosos. Só dando aqui uma boa noite para o nosso Wilson Mendes, o Wilsinho. Um grande abraço, Wilson. Abraço, Deus te abençoe. meu irmão. O Marco Antônio Gonçalves, nosso querido presbítero. E o Como Viver e Agradar a Deus. É uma alegria poder levantar pela manhã antes de ir para o trabalho e fazer um devocional. Amém. É isso mesmo, Wesley. É uma alegria e uma bênção. Sabe por que eu digo isso, reverendo, da pessoa pensar grande e começar pequeno? Porque às vezes alguns irmãos ficam desesperados. É verdade. Eles veem a profundidade, a dificuldade do texto bíblico e nem sequer tomam coragem para abrir a Escritura. Com medo, eu não vou entender mesmo, então não vou nem ler. Eu não vou estudar mesmo, eu não vou nem conseguir. Começa devagar. 5 minutos, depois 10, depois 15, tá bom? Então, pense grande e comece pequeno. Depois que você considerou isso, você agora precisa escolher um livro para você escolher ali a perícope e o texto. Então você vai escolher o livro. Assim que você escolher o livro, entenda que tipo de livro é aquele. Tá bom? Nós temos 66 livros e a Bíblia é uma unidade, mas cada livro tem a sua peculiaridade. Cada livro tem o seu propósito dentro da Escritura. Você tem que pensar, eu vou estudar esse livro, mas esse livro ele é uma carta? É um evangelho? É um livro histórico? É uma literatura profética apocalíptica, né? Como que é o caso de Apocalipse?
Temos também no Antigo Testamento, né, reverendo? Sim, Literatura sim. apocalíptica, né? Ezequiel, Daniel, você tem vários trechos que são apocalípticos, né? Então, você precisa considerar o gênero literário. Esse livro é uma profecia, né? É lógico, dentro de um livro, às vezes é um livro histórico, mas dentro do livro histórico vai ter uma porção ali que é uma profecia, mas você precisa primeiro considerar o que é aquele livro, que tipo de livro é aquele. Nesses casos, algumas bíblias de estudo podem ajudar, e aqui eu recomendo mais uma vez a Bíblia de Genebra, que geralmente no começo de cada livro tem ali uma introdução. Esse livro foi escrito pelo apóstolo X, pelo apóstolo tal, com esse propósito. Geralmente na Bíblia de Genebra tem ali propósito. Já ajuda. Legal. Já ajuda. Geralmente nessas introduções, elas ajudam por isso. Elas têm o propósito do livro, o autor, mais ou menos o ano em que o livro foi escrito, isso também é importante, né? Legal. Então, isso é o que nós chamamos de contexto histórico, né? Você vai ter o público-alvo, para quem que aquele autor dirigiu de maneira inicial o livro. Sim. Tudo isso faz parte também da hermenêutica, da interpretação. Perfeito. Vamos pegar aqui um livro como exemplo, reverendo. Tomemos aqui a primeira carta de João como exemplo. É uma carta fácil, nós sempre lemos essa carta, é profunda, bem profunda, mas tomemos ela como exemplo. Sabemos que ela é uma carta. Já matamos uma questão aqui, é uma carta. Quem escreveu? João. O título já diz ali. Agora, se você está com a sua Bíblia aí, eu peço até que você abra a sua Bíblia, lá na primeira carta de João, e agora a gente vai, nós iremos olhar para essa carta como um modelo de devocional. Eu selecionei uma parte do texto aqui da primeira carta de João, e eu vou fazer um exemplo para você ter como modelo e você começar. Se você está anotando, anota aí, pega um caderninho, um lápis, depois se quiser voltar no vídeo com calma, mas o principal agora é que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Abriu a sua Bíblia? Ok. Você reparará que dentro da carta existem algumas divisões que chamamos de perícopes. Eu falei na aula anterior que essas divisões geralmente vêm em negrito, né, reverendo? Vem em negrito. Sim. E essas divisões, quem escreveu foi a edição, a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E eles fizeram isso justamente para nos ajudar. E é uma bênção, né, reverendo? Sim. Ajuda em muitos aspectos. Mas, como eu disse na aula anterior, sempre com cautela, tá bom? Leia o capítulo todo, veja se faz sentido a divisão, tá? Mas se você quer começar devagarzinho, siga a divisão que vai ser um auxílio muito grande para você. Então, a divisão que já está na edição da impressa que você tem na ARA, geralmente está assim. Sim. E aí na minha aqui, por exemplo, para você ter um exemplo aí na sua Bíblia, na minha está aqui assim, a divisão que a SBB propôs. Primeiro, prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Essa divisão deles aqui vai do verso 1 até o verso 4. Lá no verso 5 já é uma nova divisão, uma nova perícope, que nós chamamos, que é Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. É uma proposta deles. O que nós queremos? Nós queremos que você leia o texto e também chegue numa conclusão, seguindo o texto, e faça essas aplicações para você, para o seu próximo e para as pessoas que você vai pregar o evangelho. Tendo considerado isso, nós selecionamos aqui uma perícope, do verso 1 ao verso 4. É isso que você vai fazer. Você abriu o livro que você vai estudar, você vai selecionar a perícope ali, de versículo tal até tal versículo que a SBB propôs. Qual que é o próximo passo? Você vai pegar o seu caderninho, você vai escrever lá o dia, a data tal, 2025, texto. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que você vai fazer? Você fará perguntas aos textos. Dizem, reverendo, não sei se foi do Albert Einstein essa frase, dizem que foi. Que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.
Sim, é verdade. As perguntas, aliás, uma das chaves, né, ou formas de interpretar é fazendo perguntas, né? Você faz perguntas o tempo todo, né? Sim, sim. E as perguntas que você faz vão te dar respostas, né? Então, esse é um princípio da investigação, né? É fazer perguntas. Quando Perguntas. uma pessoa, enfim, se você chega num ambiente e vamos supor que encontre ali alguém que acabou de falecer, né? A pessoa acabou de morrer. E está só você naquele ambiente, você não sabe o que aconteceu, você vai começar a fazer um monte de Um monte perguntas, de né? perguntas. O que aconteceu com essa pessoa, né? Ela foi assassinada, ou ela passou mal, ela teve um ataque cardíaco, ela foi alvo de um assalto, o que aconteceu? Então você vai fazer várias Várias perguntas, perguntas. que essas perguntas vão então direcionar a sua investigação. E aí essas perguntas vão te dando respostas. Aí então, a partir das perguntas é que você vai então ter a interpretação. Então, de fato, importante as perguntas, né? Sim. Então, qual que seria então a primeira pergunta? Você separou lá. Qual que seria a primeira pergunta que você fará ao texto? Primeiro você vai. É lógico, irmãos, eu estou considerando aqui que você vai orar antes, vai pedir a iluminação do Espírito Santo. Estou indo direto ao ponto aqui para nós pouparmos tempo. Você ora antes, pede a iluminação do Espírito Santo e você lê o texto. Vamos ler o texto aqui só para a gente fazer jus. Do verso 1 ao verso 4, acompanhe na sua Bíblia aí. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o qual temos ouvido, o qual temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, meus irmãos, vejam que é um texto lindíssimo, escrito pelo apóstolo João, e você olha assim, o que eu vou fazer com esse texto? Como que eu vou extrair desse texto a lição para a minha vida? Como que eu vou aplicar para a minha vida? Primeira pergunta que você fará a esse texto é a seguinte, aí você pega o seu caderninho e você coloca perguntas, aí você coloca ponto. Há uma ordem explícita ou um mandamento a ser obedecido? Ou uma ordem a ser obedecida? Nesse texto que eu acabei de ler, há uma ordem, há um mandamento para que eu obedeça? Aí o que você fará? Você, com essa pergunta na cabeça, você lerá novamente cada versículo, com essa pergunta na cabeça. Versículo 1, bom, não tem versículo 1. Versículo 2, não tem nenhum mandamento explícito ali. Versículo 3, nenhum. Versículo 4, nenhum. Se não tem, você coloca não há e vai para a próxima pergunta. Tá bom? Então, no nosso texto aqui, em especial o nosso texto, realmente não há uma ordem, um mandamento explícito. Ok? Tendo considerado isso, qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta que você fará ao texto é: há uma promessa da qual você pode se apropriar? Então, você pega o seu caderninho e escreve. Pergunta 2. Há uma promessa da qual ou da qual você pode se apropriar? E aqui, reverendo, vale a pena uma nota. Sim. Existem promessas na Bíblia que não são para nós. Sim. Certo? Sim, Deus fez algumas promessas a Abraão, a Moisés, a Noé, que eram promessas algumas promessas que eram promessas messiânicas, né? É mais importante isso, né? Do ponto de vista de que aquela promessa feita a Abraão, no caso específico, ou a Davi, no caso específico, era uma promessa que se cumpriria em Cristo. Olha, né? só. Então, é claro, nós somos herdeiros dessas promessas em Cristo, mas não são diretamente para nós. Sim. E não devem ser aplicadas diretamente para... Porque o problema das pessoas é que, assim, elas leem o Antigo Testamento e uma promessa no Antigo, elas
aplicam direto para si, sem passar por Cristo. Uhum. Então, esse é um problema, né? Então, do tipo, a promessa a Abraão, né? Aonde pisar a planta do teu pé, possuirás. Então, essa promessa não é para você não vai possuir. Sim, imagina só, onde sim. você pisar, você vai ser seu, né? Sim. Então, era uma promessa a Abraão, e era a construção de um povo, Deus faria Sim, dele uma sim. grande nação, e dali viria o Cristo. Então, tudo isso precisa ser interpretado. Sim, por isso Mas há promessas que são diretamente para nós. para o crente, né? Então, por isso que eu coloquei que você pode se apropriar, tá bom? Sim. E aí você, com essa perguntinha na cabeça, você, de novo, vai ler versículo por versículo. Mas, pastor, eu vou ficar lendo assim a Bíblia várias vezes. Sim. Esse é o melhor método que tem, é você ler, reler, pensar, reler de novo. Então, com essa pergunta, se há uma promessa que eu possa me apropriar, você vai ler cada versículo e verá se há uma promessa aqui. E eu já adianto, de maneira rápida, que no verso 3 nós temos uma promessa aqui. Qual seria essa promessa no verso 3? Observe o que o texto diz. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Então, o apóstolo está dizendo aqui que uma vez que você considera Cristo, que você crê em Cristo, que você contempla o Cristo, você tem Ele no seu coração, você tem comunhão uns com os outros. Muito bom. Muito bom. Conseguem perceber a profundidade do texto? Então, você anota aí, comunhão uns com os outros. Mas será que é só essa comunhão? O texto continua dizendo: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, mais uma promessa aqui é, com Jesus eu tenho comunhão com meus irmãos e comunhão com Deus, Deus Pai e seu Filho. Então, você anota, faz o R de resposta, coloca V, ponto, que é a abreviação de versículo 3, comunhão com os meus irmãos e comunhão com Deus. É uma promessa. E aí a gente já vê de onde vem a nossa comunhão uns com os outros. Também no verso 4 nós vemos uma promessa de alegria completa. Lógico que o apóstolo aqui está dizendo que os irmãos recebendo aquela carta, ele e os outros apóstolos ficariam felizes, mas que também ao considerar o Cristo, o Verbo encarnado, e todo o conteúdo da carta, a alegria deles seria completa. Veja o que diz o final do verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha que lindo. Que bênção, não é? A alegria completa, quando nós contemplamos a Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Mas não para por aí, meus irmãos. O senhor quer citar alguma coisa, reverendo, referente a... Sim, reverendo, é muito legal. E olha só, eu vejo com muita... às vezes eu vejo com certa tristeza, tem muita gente que lê a Bíblia, você passa na rua, às vezes, já aconteceu de eu passar por um camelô, por exemplo, né? E o camelô está ali lendo a Bíblia, né? Sim. Você fala, olha que legal, ele está lendo a Bíblia, né? Mas o que acontece é que, às vezes, a pessoa lê a Bíblia de uma maneira superficial, como nós estamos dito. Então, assim, ele lê a Bíblia, lê, mas por que não compreende? Porque falta, de fato, uma leitura que seja uma leitura interessada, uma leitura com um certo foco, né? Não é você lendo ali de qualquer forma, um certo foco. E uma coisa, reverendo, é isso mesmo, é essa coisa de você ler e reler. Existe uma palavra que é usada para animais, né, que é regurgitar, né? Regurgitar, que é o animal, o boi, por exemplo, ele fica mastigando ali, os animais ruminantes, né? Ruminando ali aquele alimento. Então a Bíblia é assim, você precisa ficar ruminando, você vai se alimentando dela e você volta de novo na passagem. E quanto mais você lê, mais você se apropria desta palavra, né? E ela vai fazendo, então, se tornando mais clara para você. Né? E isso é muito importante que seja feito. Então, nós vimos, a primeira pergunta há uma ordem, um mandamento? Segunda pergunta, há uma promessa... Espera aí que eu me confundi aqui. Segunda pergunta, há uma promessa da qual você pode se apropriar? E a terceira pergunta é a seguinte, você vai colocar no seu caderno.
Há alguma informação no texto sobre Deus, sobre os atributos de Deus? E essa perícope aqui está recheada sobre os atributos de Deus. Eu fiz aqui para os irmãos terem como noção, mas acompanha aí no texto de vocês. Há alguma informação sobre Deus? Verso 1 fala. O verso 1 fala, Jesus era desde o princípio. O que mais que o verso 1 diz? O verso 1 diz que os apóstolos ouviram, viram, contemplaram e as mãos apalparam. Essa é uma informação sobre Deus? Sim, pois Jesus é Deus. Isso mostra que Jesus era homem, é homem também, é o Deus homem. E que os apóstolos tiveram essa experiência com Jesus. E aqui eu estou entrando de maneira ainda mais profunda. João está combatendo o gnosticismo, que dizia que Jesus não tinha um corpo físico. Então ele faz questão de enfatizar, nossas mãos apalparam o Cristo. Também o verso 1 diz que Jesus é o verbo da vida. Todas essas informações que eu coloquei aqui estão só no verso 1. No verso 2, tem alguma informação sobre Deus? Tem. O verso 2 diz, a vida se manifestou. Ou seja, Jesus se encarnou, se manifestou. Também diz no verso 2 que Jesus é a vida eterna. No verso 2 também diz que Jesus estava com o Pai. Então vejam quantas informações sobre Deus em apenas poucos versículos. Tem mais informação sobre Deus? Tem. No verso 3, veja o que diz o verso 3 lá, mais uma vez. Que diz que Jesus é aquele que proporciona comunhão entre os irmãos. Então você anota isso. Então Jesus é aquele que traz comunhão entre nós, os irmãos, e também entre o próprio Deus. Então no seu caderno devocional você precisa anotar essas informações. Que à medida que você vai ruminando isso, vai passando, voltando, você vai ainda mais se aprofundando no texto bíblico. Qual seria a quarta pergunta? Nós vimos 3 até aqui. A quarta pergunta que você fará ao texto, você vai escrever assim, 4, tracinho, há um pecado a ser evitado? No texto em que eu li, há um pecado a ser evitado? Então você vai olhar para o texto, versículo por versículo de novo, e lerá. Verso 1, há um pecado a ser evitado? Você lê com essa pergunta na cabeça. E aí eu já adianto aqui mais uma vez que sim, no verso 1, há um pecado a ser evitado. Qual seria o pecado a ser evitado aí? Não crer que Jesus é Deus. Porque o texto está dizendo, o texto diz, o que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto, e aí diz também no verso 1, que eles ouviram, as mãos apalparam. Outro pecado a ser evitado é não crer que Jesus é homem. Porque a descrição que João faz aqui é de um homem. Você vê, você apalpar, você sentir. No verso 2 também tem um pecado a ser evitado, que é não anunciar a Jesus. Porque o apóstolo está dizendo que esse Jesus é aquele que eles anunciaram. Então, aquele que conhece a Jesus precisa anunciá-lo. Se você conhece Jesus e não anuncia, não prega a Jesus, também é um pecado a ser evitado. Todas essas percepções que você, ao ler o texto, você precisa notar, isso aqui é um pecado a ser evitado. Reverendo, quanta riqueza, não é? Quanta riqueza o texto traz, muita né? riqueza. Então, assim, além dessas perguntas, reverendo, a pessoa pode, por si mesma, fazer outras, né? Pode, lógico. É a investigação pessoal, sim. né? Então, ela vai tendo ali as dúvidas e ela vai investigando, ela vai perguntando para o texto e ela vai tentando enxergar no texto. Evidentemente que se ela não tiver todas as respostas, ela pode também contar com a ajuda aí dos pastores, né? A nossa ajuda. Sim. Nós também não temos todas as respostas, e a melhor coisa a se fazer quando não se tem todas as respostas é de fato, se dobrar diante da grandeza de Deus. Sim. A gente não consegue. Né? É a doxologia, é a adoração, né? É você adorar. Foi como disse o apóstolo Paulo, né? Que profundidade das riquezas, né? Sim. Tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Então, tem coisas que a gente não
a gente não consegue realmente compreender, e a gente exalta esta grandeza de Deus em humildade, e o Espírito Santo vai falando ao nosso coração aquilo que nós necessitamos. Quantas passagens, né, reverendo, que a gente estuda há muito tempo atrás, e depois, sim, do nada, assim, o Espírito Santo toca e você... Agora fez sentido. Acontece muito isso comigo, acontece também com o reverendo Leandro, e com certeza você já teve essa experiência, né? Você fala, agora eu entendo o que a Bíblia quer dizer quando diz isso, né? Sim, então, sim. De fato, você vai... A palavra de Deus vai tomando... Você vai se tornando... como é que eu diria? Você vai se apropriando dela, como a visão tanto de Ezequiel como do apóstolo João, que foi dado para eles comerem o livro, né? Comerem o livro. Sim. Claro que a gente não come o papel. Não. Né? Mas ali era para dizer que realmente eles estavam se apropriando da palavra de Deus de uma maneira muito profunda, né? Sim. Muito profunda. E, reverendo, um dos riscos que pode acontecer, principalmente ao ler o Antigo Testamento, é fazer uma leitura meramente moralista. Você responde as perguntas, faz bonitinho ali, tudo isso que a gente está passando, mas tem uma outra pergunta que você faz ao texto que pode evitar, que pode te ajudar, que na verdade que te ajuda a evitar o moralismo. Qual seria essa pergunta? Seria como essa passagem, que no caso aí eu coloquei quarta, mas é quinta pergunta, como essa passagem me leva até Jesus? Em todo o texto, aqui está explícito, está falando do verbo e está tranquilo, né? É mais fácil. Mas algumas passagens no Antigo Testamento, você corre o risco de ser moralista. Eu vou citar aqui, nós não temos tempo para falar de cada ponto, mas vou citar de maneira rápida aqui, um grande estudioso da Palavra de Deus, Sidney Greidanus, ele cita alguns métodos que você pode usar no Antigo Testamento para você para entender como a passagem leva até Cristo. Como a passagem aponta para Cristo ou se cumpre em Cristo Jesus. Ele fala um pouquinho sobre a progressão histórica. O senhor quer falar, reverendo, de maneira rápida? Vamos falar então. Quando você está lendo o Antigo Testamento, lembra que o Antigo Testamento e o Novo estão numa relação de promessa e cumprimento. Né? Uma promessa e cumprimento. Quando você está lendo um livro do Antigo Testamento, lembre-se que ele tem o propósito de apontar para Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Sim. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Uma das perguntas que pode se fazer, ou uma das relações que existe entre o Antigo e o Novo, é a progressão histórico-redentora. O que é isso? Às vezes aquela passagem ou aquele capítulo não está falando ali, não fala o nome de Cristo, aparentemente não está apontando para Cristo. Mas na história da redenção, ela está compondo, ela é parte de um todo, de uma grande história, que é a história da redenção. Sim. Lembra que a Bíblia é um livro de histórias. Sim. Né? Mas estas histórias, elas não estão desconectadas. Elas estão todas conectadas e existe um fio condutor que aponta para Jesus, que um grande teólogo também, Gerard van Groningen, vai chamar de cordão dourado. Né? Então, a progressão histórico-redentora é como que esse texto contribui na história da redenção. Sim. Tá, ok? Sim. Então, é uma pergunta que você vai fazer. Por exemplo, a ideia lá, o livro de Ruth, né? O livro de Ruth, você tem uma história muito bonita, uma história que pode até ser uma história romântica, né? A Ruth é uma moabita que ficou viúva de um israelita, né? Ali, a sua sogra se chamava Noemi. Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion, né? O Elimeleque, seu esposo, um momento de muita fome ali. O povo de Israel, eles foram para Moabe, e lá também o marido de Noemi faleceu, os 2 filhos faleceram também, e esta Ruth, que ficou viúva, decidiu voltar com Noemi para o povo de Israel, ok? Sim. Elas estão passando necessidade, você tem uma viúva,
e uma... São duas viúvas, né? Duas e viúvas. uma idosa, inclusive, né? Elas aparentemente vão passar dificuldades, mas a Ruth encontra-se com Boaz. E este homem, Boaz, depois, no decorrer da história, se casa com Ruth. Né? Se casa com Ruth. Acontece que parece ser uma história romântica, uma história bonita, uma história de amor, e sim, né? Mas dentro, essa história, de que maneira ela contribui para a história da redenção? Ora, nada mais, nada menos do que eles serão antecessores de Davi. Olha né? só. O rei Davi. Né? Vão gerar Jessé vai gerar Davi. E quando você vai lá, isso que é bonito, quando você vai lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, vai aparecer o nome de Ruth, o nome de Boaz. Sim, né? sim. Então, essa é a progressão histórico-redentora. Você vai ter também a relação promessa e cumprimento. Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, de que maneira se cumpre. Então, o texto que você está lendo é uma promessa ou um cumprimento, né, do que já foi prometido. A outra questão que você pode observar é a tipologia. Tipologia, né? legal. Tipologia que nós chamamos de tipos de Cristo. A questão da tipologia, reverendo, é tão interessante porque você tem o tipo e o antítipo. Né? Sim, sim. Tipo e o antítipo. O antítipo é Cristo. Né? Os tipos são os que apontavam para Cristo. Certo? Então você vai ter Moisés, você vai ter Davi, Daniel, né, Samuel, tantos personagens. Cordeiro né? Pascal. O Cordeiro Pascal. Então, são os tipos de Cristo. Né? Ou seja, em alguma maneira, de alguma forma, em algum aspecto, eles apontavam para uma das perfeições de Cristo, mesmo que estes tipos fossem imperfeitos. Sim, né? sim. Aí você vai ter também a analogia, que nós chamamos de analogia da fé, né? De que maneira esse texto contribui com outros textos para aquela verdade. Sim, né? legal. Você vai ter os temas longitudinais. Os temas longitudinais são os temas que vão sempre aparecendo. Né? Sempre aparecendo. Por exemplo, você vai tendo a ideia de o povo peca, sofria a opressão, Deus perdoava, então eles voltavam a renovar a aliança com Deus. Né? São os temas que vão estar sempre voltando, sempre repetindo. As referências do Novo Testamento, quando você está lendo o Antigo Testamento, aliás, um recurso interessante, não é, reverendo? Hoje mesmo, na nossa devocional, a gente fez uso desse recurso. Quando você está lendo aqui a sua Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, se você estiver lendo no Novo Testamento ou no Antigo, algumas passagens vai ter uma letrinha aqui, umas letrinhas sobrescritas, e elas apontam aqui para o rodapé da Bíblia. Né? Aí elas vão apontar para um texto do Antigo Testamento. Se você está lendo o Novo Testamento, eles vão apontar para um texto do Antigo Testamento em que faz referência. São as referências cruzadas, né, que nós chamamos. Sim. E os contrastes. Os contrastes também são interessantes. Né? Os contrastes, por exemplo, um rei, por exemplo, que foi um rei muito mau, que não andou na presença do Senhor, ele pode contrastar com um outro que, pelo contrário, andou na presença do Senhor, fez a vontade de Deus, e esse personagem vai ser contrastado com o próprio Cristo. Sim, né? Perfeito. Então, são recursos que você tem para chegar até Jesus. Olha, se isso aqui não vale o seu like... Não sei mais o que vale. o O que reverendo vale o seu resumiu aqui o que a gente passa 3, 4 anos no seminário, tá? Para aprender e aplicar para vocês, para não tornar o sermão moralista. Sim, sim, sim. Dica básica. Deus sempre é o herói da história. Então, se você vai ler o Antigo Testamento, fica com essa cabeça e depois pensa um pouquinho nisso aqui que nós falamos para vocês sobre como a passagem leva até Jesus. Eu coloquei de maneira breve aí como a nossa passagem leva até Jesus, mas está bem claro. Eu vou pular essa parte, mas só para os irmãos ficarem cientes de que essa é uma pergunta importante. Como a passagem nos leva até Jesus. Por fim, para a gente acelerar aqui e não passar do horário também, nós temos compromisso com os irmãos com o horário. A pergunta por última, né, mas não menos importante é: como aplico esse texto na prática, na minha vida? O que isso muda na minha vida? E aqui vai uma dica aos irmãos. Depois que vocês coletaram todas as informações do texto, você precisa fazer a aplicação para 3 áreas.
Primeiro, você faz a aplicação para você mesmo, para mim, o diretor vai projetar, você verá ele daqui a pouco, para mim, para os outros irmãos e para os ímpios. Certo. Para você pregar para os ímpios, isso também é importante. Uhum. Eu fiz aqui no nosso texto e veja como modelo. Primeiro, aplicação para mim. Quando eu pensar que ninguém me entende, preciso lembrar, né? Lembre-se que Jesus, o Deus homem, pode me consolar. Preciso buscá-lo, porque o texto está falando sobre isso. Aquele que era, que se manifestou, que é o verbo. Lógico, dá para tirar mais aplicações para mim, mas eu estou resumindo aqui. Então você sempre escreve, eu preciso fazer isso, eu. Primeiro sempre eu. Começa em você. Depois você aplica para os outros irmãos. Às vezes quer preparar um estudo para a mocidade, para a SAF, você faz para os outros. Então você poderia colocar assim, ó, é Jesus quem sustenta a comunhão entre os irmãos. Se eu estou bem com Deus, estarei bem com o meu próximo, que é o que o texto diz, que no verso 3, o que temos visto, ouvido, anunciado também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então aquilo que ele está anunciando sobre o verbo da vida é o alicerce para a comunhão. Então você está aplicando, então o irmão deve fazer isso, o irmão deve fazer aquilo. Por fim, você aplica para o ímpio. Então você fala assim, ó, só em Jesus, aquele que não crê em Jesus, que não crê em Cristo, somente em Jesus ele pode ter a vida eterna, que é isso que o texto está falando, o verbo da vida. Você pode dizer também assim, ó, só ele oferece alegria completa. O apóstolo fala aqui para a nossa alegria seja completa. Então você pode pregar para um ímpio, olha, a Bíblia fala de uma alegria completa. No mundo você tem falsas alegrias, Sim. momentâneas, mas em Cristo você encontra a alegria completa. Eu fiz de maneira resumida, meus irmãos, para que vocês entendam como 4 versículos pode ser muito profundo e como você também pode, de maneira simples, estudar a Bíblia de uma maneira profunda. Você pode estudar a Bíblia de maneira simples e profunda, com essas perguntas básicas e perguntas básicas e chave, e considerando também tudo que nós estudamos no decorrer desse curso. Aí você pode perguntar assim, reverendo, eles podem perguntar assim para nós, mas eu não tenho conhecimento dos livros da Bíblia. Como que eu saberei que tipo de livro é? Como que eu vou ter um panorama da Escritura, reverendo? Opa, aí agora sim. O reverendo Leandro já está dando um spoiler, então, do nosso próximo curso. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar o curso de Panorama do Antigo Testamento, onde nós vamos falar livro a livro, aqueles aspectos que nós aqui levantamos. Autor, data, contexto, Sim. histórico, enfim, gênero literário. Sim. E vamos fazer algumas aplicações bem legais, então já fica aí ligado, na próxima quarta-feira vamos iniciar o curso de Panorama do Antigo Testamento e você já está convidado. Reverendo, acabou o nosso tempo, acabou né? O nosso tempo. Mas eu digo o seguinte, se não vale o seu like, não sei mais o que vale. Né? Esta aula maravilhosa, brilhante que o reverendo Leandro ministrou. Meus irmãos, uma bênção, agradecemos muito a participação de vocês aqui, agradecendo aqui também, né? O Luiz Guimarães disse o seguinte, reverendo, para dormir tenho ouvido o Salmo na versão NVI no aplicativo, tenho dormido muito bem. Olha de só. fato, é uma boa dica, esse né? literalmente, em paz me deito, né? Em paz me deito, e logo pego no sono. Que bênção, né? A irmã Jaqueline Freitas aqui dando boa noite também, o irmão Ayrton Castro dizendo, muitas vezes nós erramos a resposta porque não prestamos atenção na pergunta. É verdade, precisa prestar atenção. O Ronald Cruzes aqui, a Angeilda, também pode ser aplicado no devocional familiar, com certeza. Sim, sim. Uma boa noite para a nossa irmã Carmelita, o nosso querido presbítero Márcio Custódio com a gente aqui também, nos alegra muitíssimo. Meus queridos, nosso tempo acabou. Sim. Reverendo, só para fechar aqui, enquanto a gente dá as palavras finais, para saber que você chegou ao final da nossa aula, comenta aqui, vida devocional. Vida devocional, que bênção. Vida devocional. E também, de maneira simbólica, nada que... nada levando a sério, mas citar os principais fãs aqui que comentaram o nosso
Nosso chat aqui. É o recurso aqui recurso do YouTube. São aqueles que comentam, né? Aparece como fãs Isso. aqui. Olha, há um agradecimento aqui para nossa irmã Maura Machado, que fez aqui um superchat também. Olha Deus te só. abençoe, Maura, Deus abençoe. ricamente. Então, em primeiro lugar aqui, o YouTube falou, viu? A gente não seleciona isso, é o Não, YouTube, é o YouTube que tá que falando seleciona. Diz que a irmã Carla Silva ficou em primeiro lugar. Opa, parabéns, Carla. A irmã Carla Silva. Em segundo lugar, o irmão Luiz Guimarães. Luiz Guimarães. Em terceiro lugar, a irmã Maura Machado. Que bênção. Olha só, e todos os irmãos aqui falando vida devocional, a Gabriela Ferreira também, outros que ainda não tinham entrado, né, comentado. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos fazer a oração final agora. Agradeço mais uma vez o presbítero Tomé pela assessoria. O reverendo Leandro vai fazer a oração final, reverendo. Amém. Pedindo a bênção de Deus sobre cada lar e cada família. Amém. Santíssimo e amado Deus, graças te damos por tua palavra. Também porque o Senhor, ó Deus, conforta o nosso coração com a Escritura. Ó Senhor, desperta em nós o amor, o zelo, a disposição para lermos a tua palavra, Deus. Amém, Deus. E nos dedicarmos ainda mais, de maneira profunda. Abençoa os irmãos que estão assistindo, aqueles que assistirão este curso, para que eles sejam, ó Deus, capacitados por teu Santo Espírito, o mesmo Amém, que inspirou as sagradas letras. Essa é a nossa confiança, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, meus queridos. Deus Boa noite a abençoe. todos. Tchau, tchau.